Amém. Queridos, nós estamos dentro do tema do ano, né? O testemunho de Cristo. E nesse mês nós iniciamos um mês voltado assim para a família. E hoje eu quero ministrar essa palavra, né? Vai ser esse mês todo, aos domingos, vai ser ministrado no contexto de família, das áreas que tem. E nessa manhã eu quero falar no contexto de uma família física, né? Família natural e a família do reino de Deus. Então o tema nessa manhã, ele vai estar família dentro do reino de Deus. Quantas famílias aqui nós temos dentro do reino de Deus? Né? Sabe por quê, querido? Porque tem famílias que podem estar fora do reino. Existem famílias que são formadas, porque se você vê no natural, aquilo que é estabelecido no natural, que o próprio Deus estabeleceu a família, Ele estabeleceu a família através do casamento. Então eu quero falar um pouquinho sobre isso de uma forma prática. Quero voltar um pouquinho no contexto de uma família natural, mas também, queridos, a gente precisa estar sempre ligado na família espiritual. A família natural, deixa eu fazer uma pergunta para você, né? E também trazendo uma afirmação. Você acha que a família natural, um dia vai cessar? A família natural um dia ela vai acabar ou não? Sim. A família espiritual vai acabar um dia? Sim ou não? Não. Olha a importância que tem. Nós somos família, Deus nos coloca uma família, e hoje até o Luiz iniciando aqui com a família dele, esse tempo ele leu um texto que o próprio salmista declarou que Deus faz com que o solitário, de uma forma natural, venha habitar numa família espiritual. Porque o que mais importa, queridos, é aquilo que é no espiritual. Porque família é o contexto que tem de um casamento. Deus abençoou, e aqui eu até coloquei, né, família natural, vai ter esse texto aí, Gênesis capítulo 2, 24. Gênesis 2, 24, quando Deus criou todas as coisas, criou o homem, criou a mulher, ele, no verso 2, capítulo 2, verso 24, ele diz: por isso o homem, ele deixa o pai e mãe, e se une à sua mulher, e os dois se tornam uma só carne, um só família, porque família é a união de um homem com uma mulher no casamento que Deus estabeleceu. Isso é o contexto da onde inicia-se a família. Os filhos vêm como flechas, vêm como herança do Senhor, porque os filhos, eles vão passar por esse processo. O filho, ele é uma criança, vai se tornar um jovem, e depois ele vai se tornar o quê? Um pai. E esse jovem, depois ele vai se unir, o homem, ele vai se tornar um homem, e desse homem ele vai deixar o pai e a mãe, e vai constituir uma nova família. Família natural envolve-se o casamento, é o conceito que de um pai e uma mãe, unidos pelo casamento que Deus fez, se tornam uma família. Esse é algo estabelecido, natural, que dá uma referência, e aquilo até o próprio Deus estabelece isso. Ele usa o termo família, ele usa a parte da família, quando o apóstolo Paulo escreve lá, ele diz que eu me refiro a isso, quanto mais um casamento, a Cristo e a sua igreja. O noivo, Jesus Cristo, vem para buscar a noiva, a igreja. Então aquilo que se aproxima mais daquilo que é os últimos dias, da vinda de Jesus, é estabelecido como casamento, como uma família. Amém, queridos? Então esse é o natural. Agora, o que é uma família no espiritual? Eu peguei um texto aqui de Efésios, capítulo 4, Efésios 4, verso 4 a 6, que diz assim: pois há um só corpo, um só Espírito, assim como vocês foram chamados para uma só esperança, um só Deus, um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus, e aqui eu deixei grifar assim, e Pai de tudo, o qual Ele está sobre todos, em todos, e vive por meio de todos. Queridos, Paulo está indicando aqui, queridos, que existe apenas um só caminho. Amém, queridos? Um só caminho. E a Bíblia fala que há um só Espírito, há um só Deus, há uma só esperança, há um só Senhor, há uma só fé, existe um só batismo, existe um só Deus, e existe um Pai, para esta grande e poderosa família, a família espiritual, a família de Deus, amém? Existe um só Pai, Deus é o nosso Pai,
Estão comigo, amém, queridos? Isso é claro, mas é importante a gente usarmos na palavra sobre isso, porque nasce do Espírito. A família espiritual, ela nasce do Espírito e não tem nada a ver com uma ação humana. Não tem nada a ver com uma ação humana, com a ação do homem. É totalmente uma ação de Deus. Assim como Deus estabeleceu a família, que do Espírito Ele soprou no homem a vida, e Ele fez, olha, não é bom que o homem esteja só, far-lhe-ei uma auxiliadora, que lhe seja idônea, que lhe corresponda. E Deus uniu o homem e a mulher, e falou, olha, vocês agora estão vivendo aquilo que eu tenho. O homem e a mulher eram perfeitos, sem pecado. E a Bíblia declara que Adão, quando ele acordou e viu a sua mulher que tinha gerado dele, ele falou, agora sim, você é osso dos meus ossos e carne da minha carne, portanto do varão foi tomada, então você vai ser chamado de uma varoa, mulher, e ali se constituía essa família natural, e aquilo que é do natural, queridos, se estabeleceu depois, infelizmente, por causa do pecado, uma deteriorização. Aconteceu por causa do pecado, o pecado entrou, e ali entrou uma semente maligna, e Satanás desde lá, ele vem com a sua força total para destruir a família, porque família é projeto de Deus, amém, queridos? Então nós temos esse contexto do natural. Então, por que o diabo odeia tanto a família? Porque a família foi gerada no coração de Deus, e o diabo, ele sabe, gente, que as coisas não vão terminar no natural, ele sabe que o destino dele está já com seus dias contados, e é impressionante, algo que eu estava estudando, e veio um temor no meu coração, e eu quero realmente repartir esse temor, que haja nessa manhã temor em cada coração aqui, porque as coisas em Deus e de Deus, elas são sérias, não são brincadeiras. O diabo, ele sabe, queridos, e às vezes a gente fala de inferno, fala de diabo, as pessoas ficam, não, o diabo está tão... Mas a Bíblia fala, queridos, que quando culminar os últimos dias, no ecoar da última trombeta, quando Jesus vier para buscar a sua igreja, aqueles que estão nele, permanecendo nele, irão subir com ele. Mas aqueles que não estiverem com ele, estarão juntos com o diabo, Satanás, e será levado para o inferno, aonde não é jogado. Às vezes a pessoa pensa que o inferno é aquele lugar que é um caldeirão pegando fogo e joga lá dentro, queimou, acabou. Queridos, aquilo que na terra, como seres humanos, nós temos data de validade, cada um de nós, se Jesus não voltar antes, nós estaremos morrendo. Essa matéria vai para o pó, a alma volta para Deus, o espírito volta para Deus que deu, e a alma vai estar aguardando o dia de julgamento. Mas, queridos, naquele último dia, não haverá mais depois, as pessoas procurarão talvez até uma morte, mas não haverá, porque a Bíblia fala que no inferno haverá choro e ranger de dentes, mas na presença do Senhor haverá alegrias constantes, não haverá mais choro, não haverá mais dor, não haverá doença, não haverá tristeza, continuaremos, iremos adorar ao Senhor todo sempre. Queridos, é uma coisa que não tem, a Bíblia não tem assim explicação daquilo que será vendo. E a gente também, na nossa cabeça, não consegue enxergar também o outro lado. Jesus contou uma pequena demonstração de uma parábola, falando a respeito até de, lembra quando Jesus contou sobre aquele rico, que foi lá, e o mendigo, aquele que era bem Lázaro, né? É Lázaro que ele vai. E ele falou que os dois morreram, Jesus contando, e foram até o seio de Abraão. E Lázaro, ele estava lá com Abraão, mas o rico, por dar valor às coisas naturais, não se importar com as coisas de Deus, foi levado para aquele lugar. E ele falou, olha, esse lugar é terrível, permita que alguém vá para falar minhas famílias, para que não venham para este lugar, porque, olha, que Lázaro, pelo menos ele molhe um pouquinho da sua saliva, para que me refresque onde está. E ali aquele anjo falou, olha, não tem, porque é uma divisão aqui, não tem nem se ele quisesse, porque os teus dias já estão estabelecidos. Queridos, é uma partinha apenas que foi demonstrado que Jesus falou do que será. Queridos, eu estou aqui não para trazer medo, mas realmente trazer temor, que é diferente. O temor de Deus é aquilo que nos leva a gente ter uma reverência para com Deus, levar Deus a sério, porque Ele pode voltar amanhã.
E como que está a nossa vida? Como que estão nossas atitudes? E aquilo que refere, por isso que eu estou falando de uma família dentro do reino de Deus. Porque nós somos famílias, queridos. E o Senhor deseja fazer algo sobrenatural na nossa família. Porque quando nós constituímos família, Deus dá responsabilidades para nós. Como marido, responsabilidade como esposa, dá responsabilidade como pais. E para muitos, Deus dá a responsabilidade dos filhos para com os pais. Porque se um filho se converte antes do seu pai, ele tem uma responsabilidade de orar pelos seus pais e levar a palavra para os seus pais, para que haja conversão. Sim ou não? Se uma esposa se converte ao Senhor, tem sua vida mudada antes do marido, ela tem uma responsabilidade de edificar a sua casa. A mulher sábia edifica a sua casa, ela precisa orar pelo seu marido para que haja uma conversão, ela precisa ter um bom testemunho. De igual forma, se o marido se converte antes, ele precisa ter um bom testemunho, ele precisa amar a sua esposa, aquilo que a palavra de Deus diz. E nesse contexto de família, diante de Deus, existe pureza, existe santidade. Sabe, querido, o apóstolo Paulo, ele fala, né, eu quero só entrar um pouquinho, vou voltar no natural, no espiritual. O apóstolo Paulo, quando ele diz, ele dá o conselho para alguns, ele até cita de uma forma, olha, pensando no reino de Deus, naquilo que é eterno, naquilo que você tem que fazer, de repente para o homem é melhor que ele não se case. Paulo dá esse conselho ou não para algum? Ele fala, por que ele fala que é melhor que não se case? Por quê? Porque a pessoa que não se casa, ela não tem aquela responsabilidade, no sentido e ela tem os seus dias totalmente ligados para adorar ao Senhor, ela tem essa liberdade para ficar. Então, algo que precisa acontecer com adolescentes e jovens, é esperar no Senhor o tempo certo, mas enquanto espera, se dedique totalmente ao Senhor. Eu costumo falar para jovens e adolescentes, né, que precisam, estão orando por um relacionamento. Você não precisa fazer nada, num bom sentido que eu estou dizendo. Você precisa, em primeiro lugar, ser um homem e ser uma mulher de Deus. Porque um homem e uma mulher de Deus vão procurar um outro homem e uma outra mulher de Deus. Quem é um jovem que ama o Senhor, ele não vai querer escolher uma moça que não serve ao Senhor, se ele é de Deus. Quantos estão entendendo? Então, eu parto desse princípio. Se a pessoa, ela vai procurar alguém que é de Deus, para ela ser encontrada, ela precisa, em primeiro lugar, ser o quê? Ser de Deus. A sua vida dá um testemunho, porque os olhos estão, e rapazes e moças estão aqui. Você precisa olhar do seu lado, para saber quem é um rapaz, quem é uma moça que ama o Senhor. Quem é aquele que honra seus pais? Quem é aquele que está diante da família, adorando ao Senhor, que no seu trabalho tem honra, que tudo aquilo que ele faz tem, que é a pessoa que é comprometida com as coisas de Deus, comprometida com o seu trabalho, é aquele que leva a sério as coisas que estão fazendo. É só uma pitadinha, né? Uma deixa aqui quanto a isso. Porque homens e mulheres, principalmente uma mulher, ela precisa ser encontrada. A Bíblia fala que aquele que encontra uma esposa encontrou a benevolência de Deus. Então precisa ser achada, precisa ser encontrado. Então ambos precisam se encontrar, queridos. E a Bíblia já diz muito claro, cuidado, não entreis em julgo desigual. Que um crê numa coisa e o outro não crê. Não, vai se converter. Quem diz, queridos? Quem diz? A gente conhece muitas histórias. Eu conheço histórias de pessoas que não vai se converter, e de repente se converteu, glória a Deus, pela misericórdia de Deus, mas de um caso, eu posso contar 10 ou muitos casos, que a pessoa realmente entrou em situações terríveis, porque ela não vive a vida que Deus projetou para um casamento feliz, porque um casamento feliz, querida, é quando os dois estão entrelaçados em Jesus, porque Ele é fonte. Nós estamos cantando nessa manhã, Senhor, o Senhor é a fonte, o Senhor é aquele que traz vida sobre mim, amém, queridos? E nós precisamos entrar nesse contexto. Então, quando fala de família natural e a espiritual, queridos, então é aquilo que nasce do Espírito sem uma ação humana. Romanos 8,14, olha o que diz, Romanos 8,14 diz assim, porque todos que são guiados pelo Espírito de Deus, são filhos de Deus. Pois vocês não receberam um Espírito que os torne de novo escravos medrosos, mas sim o Espírito de Deus que os adotou como seus próprios filhos. Agora nós o chamamos Abba Pai, pois o seu Espírito confirma ao nosso Espírito que nós somos filhos de Deus.
que eu estou dizendo aqui? O que a palavra de Deus está falando? O que eu estou querendo trazer nesta manhã? É que nós fazemos parte de uma família espiritual, onde tem um pai. O nosso pai. A Bíblia nos diz que aqueles que são guiados pelo Espírito, estes têm uma paternidade. Esses são filhos de Deus. Quem é guiado, conduzido, e o Espírito vai nos levar à única verdade. O Espírito, ele revela Jesus. O Espírito revela a palavra para nós, amém, queridos? Então, aqueles que são conduzidos, guiados, eles estão diante do Senhor. E aqui toda a família, queridos, tanto família natural, como a família espiritual, ela tem seus direitos e as suas obrigações, dentro do seu aspecto. Deus estabeleceu a família natural pelo casamento, como nós já vimos, homem e mulher, e Ele estabeleceu a família espiritual através, como que se estabelece uma família espiritual? É através da fé em Cristo Jesus. A família natural, ela é constituída de um homem e de uma mulher, queridos, porque quando um homem e uma mulher, ele entra num casamento, e entrou num casamento, ele estabelece uma bênção de Deus, Deus abençoa. Agora, que forma que está? Quando a pessoa conhece a Jesus, porque tem muitos que se unem sem se importar, queridos. Tem muitas pessoas que se unem apenas em carne, assim, só de morar junto, e isso não estabelece nem numa nação, queridos, porque perante a lei dos homens, nós temos aquilo que é chamado casamento civil, que precisa ter o contrato, aquilo que é firmado, para se estabelecer algo no natural que Deus estabeleceu. Agora, diante de Deus, você vai diante de um altar, onde tem testemunhas, onde tem familiares, onde tem homens e pessoas de autoridade espiritual, onde trazem a bênção de Deus. Ali é firmado algo, querido, nos céus. O civil, ele estabelece algo que é natural, mas aquilo que é estabelecido no reino de Deus, num ambiente profético, num ambiente onde tem ali estabelecido uma família espiritual, amém, queridos? E nós vamos dar importância a isso, queridos, e entender que aquilo que é natural, por isso que quando Jesus falou para Nicodemos, ele diz, Nicodemos, importa que precisa nascer de novo. O que nasce da carne é carne. Ser carnal, agir pela carne é uma coisa. Agora, agir pelo Espírito é totalmente diferente. É você chamar entender uma família espiritual. Quantos estão comigo? Amém, queridos? Então, nós podemos estar aqui agindo como família natural, sem ter uma família espiritual. E nós podemos estar aqui tendo uma família natural, que ao mesmo tempo é uma família espiritual. Quem pode declarar isso sobre a sua casa? Amém, queridos? E talvez nessa manhã você nós precisamos orar e falar, Senhor, eu não estou com toda a minha família, minha casa, pais, filhos, irmãos, né, esposas, até aqui, Senhor, mas nessa manhã eu me entrego ao Senhor e eu creio na Tua palavra, como já foi declarado nessa manhã. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Amém, queridos? Quando Paulo e Silas foram libertos da prisão, o que aconteceu lá? O carcereiro lá, ele queria fazer o quê? Ele ia se matar, porque ele sabia que se ele não se matasse, ele ia morrer do mesmo jeito, que iam matar ele, porque deixou mas naquela hora Paulo falou, olha, não, para, nós estamos aqui, e Paulo anunciou o evangelho, anunciou uma vida espiritual para aquele homem, e ele levou Paulo para a casa dele, e ali Paulo ministrou da palavra, ele reuniu a sua família, teve salvação, houve tempo para eles fazer o batismo, batizaram ali, e ali ele tinha antes perguntado para né, você vê no texto, o que hei de fazer? Ele falou, olha, crê no Senhor Jesus e será salvo tu e toda a tua casa. E esse homem experimentou a salvação. Quando ele experimentou a salvação, ele voltou para a prisão lá, e naquela hora eu creio que para esse homem, falou, agora, não importa se quiserem me matar, fazer tudo, porque agora eu tenho uma vida espiritual, eu tenho uma vida eterna com o Rei. Amém, queridos? Quantos nessa manhã você pode declarar, pode acontecer o que for, eu tenho uma vida espiritual com Deus. Amém? Porque, queridos, se a vida espiritual não está com Deus, eu ainda estou meio assim, certo? Querido, se não está com Deus, eu posso te falar com toda a convicção, se não está com Deus, está com o diabo. Porque existe dois reinos.
Nós estamos falando nessa manhã de família dentro do reino de Deus, que tem alegria, que tem paz, que desenvolve isso. Mas uma família que está fora do reino de Deus, está automaticamente no reino das trevas. E é tempo, queridos, de nós resgatarmos a família e resgatarmos o altar ao Senhor. Como foi declarado nessa manhã também. Né, o Luiz acho que foi ontem na sala de oração, uma visão, algo que Deus, uma impressão no seu coração, enquanto nós estávamos adorando, orando pela família, um tempo muito especial que Deus preparou para nós ontem, aqui na sala de oração. E naquele momento uma impressão que ele via como famílias dentro das casas, onde havia uma adoração brotando das casas que invadia as outras casas, por causa do altar de adoração que tem. Queridos, tem um altar de adoração na sua casa? Amém? Tem um altar lá, queridos. A nossa família precisa ser uma família espiritual. Amém, queridos? E aqui nós vemos na palavra de Deus, todas as famílias, elas têm os direitos, têm obrigações. Olha o que diz, continuando ali em Romanos, que nós lemos 8,14, agora Romanos 8, 28 e 29. Paulo continua dizendo, ele falou, e sabemos que Deus faz todas as coisas cooperarem para o bem daqueles que o amam, e que são chamados de acordo com o seu propósito. Pois Deus, Ele conheceu de antemão os seus, e os predestinou para se tornarem semelhantes à imagem de seu Filho, a fim que ele fosse o primeiro entre muitos irmãos. A fim de que ele fosse o primeiro de muitos irmãos. Queridos, há uma família espiritual, e aqui Deus conheceu, os predestinou para se tornarem semelhantes a Cristo. Nós precisamos cada vez mais buscar ser a semelhança de Cristo, ser semelhantes a Jesus. Quantos querem cada dia mais parecer com Ele? E Jesus falou, venha até mim, aprendei de mim, que sou manso e humilde, e vocês encontrarão descanso para vossas almas. Deixai toda a sua carga, vamos, troca, eu tenho um jugo suave, o meu fardo é leve para entregar para vocês, e nós precisamos ter essa conexão com Jesus, amém, queridos? E aqui mais uma vez fala de família, Deus falando, olha que Ele predestinou, Ele de antemão, Ele viu para se tornarem, aqueles que crerem nele, semelhantes à imagem dele, de Jesus, a fim que ele fosse o primeiro de muitos irmãos, aquele que era o único filho de Deus. Agora Deus preservou, Deus trouxe algo para nós, para que nós sejamos agora a imagem de Cristo, e Ele já não seja mais o único, mas Ele seja o primeiro de muitos irmãos. De muitos irmãos. Amém, queridos? Quando você pode dizer, olhar para o teu lado e falar assim, olha, você crê em Jesus? Pergunta para o teu irmão, você crê em Jesus? Tua vida está com Ele? Falou, então essa palavra se cumpriu sobre nós. Você é meu irmão. Você é minha irmã. Amém, queridos? Quantos aqui na igreja, você tem irmãos natural? Olha para o teu irmão natural que está aí agora. Se você tem teu irmão natural aqui, olha para ele, ó, você está com Jesus? Então nós somos irmãos duas vezes. Irmãos naturais, irmãos espirituais, queridos, que maravilhoso, que maravilhoso é isso. Presta atenção, queridos, naquilo que é espiritual, sabe, tem aquilo que é natural, e lembra, eu quero ler só um texto que eu separei aqui, em Mateus capítulo 12, eu vou ler o 48 a 50, mas as pessoas chegaram, Jesus estava ministrando, e de repente as pessoas falaram, Jesus, está ali fora a tua mãe e teus irmãos. Quem que as pessoas vieram avisar que estava lá fora, gente? Me ajude aqui. Quem que estava lá fora que a pessoa foi avisar Jesus? Tá, mas quem que era? Tá, mas quem que era? Nomes. Maria, em outro texto vai falar que era Maria. Tinha também mais Tiago. Quem mais? Tinha algumas irmãs, que a Bíblia talvez não cita o nome. Quem que era irmão de Tiago? Era de Jesus? Tiago. E? Tinha se não me engano, Judas também, né? Era isso, né? Não o Iscariotes lá, né? Não o que traiu. Porque Jesus teve mais irmãos
naturais que nasceram de Maria e José. E ali as pessoas chegaram: Jesus, tua mãe, Maria, os teus irmãos estão ali fora. E olha o que Jesus responde aqui para as pessoas. Jesus respondeu: quem é minha mãe? E quem são meus irmãos? Ele apontou para os seus discípulos e disse: vejam, estes são minha mãe e meus irmãos. Quem faz a vontade de meu Pai no céu é meu irmão, é minha irmã e é minha mãe. Jesus está trazendo aquilo que muitos perguntando, é lógico, ali estava, querido, existia uma referência, mas Jesus, em cima disso, ele queria ensinar algo para o povo. Quem é minha mãe? Quem é meus irmãos? São vocês, que fazem a vontade do Pai Celestial. Porque aquilo que é espiritual sobrepõe sobre todas as coisas, amém, queridos? Amém? Porque a palavra de Deus fala que no natural, se o teu pai e a tua mãe te abandonam, o Senhor jamais te abandonará. O teu Pai Celestial não te abandona. Se teu pai, tua mãe, teu irmão aqui na terra falham, como sempre, como falharão, como nós falharemos até, o Senhor jamais falha. Ele nunca falhou e jamais falhará. Amém, queridos? E aqui nós vemos algo que é tão interessante, como a família. E como dentro da família, querido, nós temos também o governo. No reino tem autoridade, uma autoridade ordenada, tem honra, tem respeito, tem amor. Sim ou não, gente? Dentro de um governo, dentro de um reino. O reino fala de domínio, e aqui nós estamos falando do domínio de Deus, estabelecido nos corações, valores do reino, um reino espiritual com padrões de Deus, o que Deus ama, o que Deus deseja. Deixa eu ver, eu tinha anotado um texto, mas deve estar lá mais para o final, deixa eu ver se eu vou de falá-lo agora. Deve estar mais para o final, mas eu quero citar um texto agora, depois nós vamos ler ele para aplicar para vocês. Talvez vocês já sabem disso, mas quantos sabem, queridos? Há um texto na palavra de Deus que as pessoas questionaram, fizeram uma pergunta para Jesus. Chegaram: Jesus, tem uma mulher que ela se casou e o seu marido morreu. Dessa mulher casou com o irmão dele. E ele também morreu. Casou com o terceiro, casou com o quarto, casou com vários, e tudo morreu. Daí eles quiseram falar para Jesus: Jesus, no dia que o Senhor voltar, lá no reino dos céus, quando todos ressuscitarem, de quem vai ser o marido dessa mulher? Jesus respondeu para eles: vocês erram não conhecendo as Escrituras, e nem o poder de Deus. Porque nos céus não haverá casamentos, ninguém se dará em casamentos. Por quê, queridos? Aquilo que no natural Deus coloca casais, marido e mulher, filhos, lá, queridos, não haverá marido e mulher, lá todos serão irmãos. Então você que é casado, quando olha para sua esposa, aqui na terra, ela tem os deveres e aquilo de um governo natural, daquilo que é espiritual, que Deus dá para cuidar. Mas no espiritual, queridos, nós somos irmãos. Fala para sua esposa: esposo, você é meu irmão, minha irmã, em Cristo Jesus. Quantos sabiam disso, gente? No espiritual não se dá, lá não vai ter esse negócio: eu vou ter minha casinha lá, vou ter minha casa, meus filhos, vou levar o cachorro também. Aí eu não tenho nada de cachorro. Lá todos, você não é a pessoa: mas será que eu não vou ter minha casinha de sair no quintal? Que eles não vai dar nem tempo para você pensar em quintal. Porque o tempo todo vai ser algo sobrenatural dele, que nós nunca experimentamos. Você sabe que não ter dor, não ter sentimentos ruins, é tudo aquilo que Deus projetou, que Deus planejou, é adoração constante, um tempo de fluir de Deus. Por isso, queridos, que o que eu estou falando desde o início, colocando que no meu coração, no teu coração, precisa ter temor para viver os nossos dias na terra. Porque, queridos, é muito sério o que nós fazemos dia após dia.
Porque muitos, nós já falamos semana passada e temos pregado sobre isso, a palavra de Deus fala que muitos naquele dia chegarão diante de comparecer o tribunal de Deus, chegar a Deus, Senhor, estamos aqui, compareci, em teu nome, Senhor, eu preguei, eu falei, Senhor, eu até orei, demônios foram expulsos, corei, e Jesus, querido, é muito claro, Jesus vai olhar, e vai falar, apartai-vos de mim, eu não vos conheço. Vós que praticais a iniquidade, porque não é você fazer para Deus, nós precisamos ser nele, ser para Ele. Fala para o teu irmão, meu irmão, você precisa ser para Deus. Sabe o que a palavra de Deus diz que acontecerá naqueles dias, queridos? O próprio Jesus falou, sabe o que vai acontecer? Olha, naqueles dias não suba no telhado, naqueles dias talvez dois estarão numa cama, um será levado e o outro vai ficar. Fala do que, queridos? Fala de um casal, quem sabe? Então, queridos, é muito sério, porque no casamento ninguém leva de mão dada, com a forma que você entra assim, ó, eu e minha esposa, mas diante de Deus ninguém pode levar alguém dado a mão. Nós precisamos pregar o evangelho aqui, crer e ter um posicionamento pessoal diante de Deus, é a minha vida. Como estão entendendo, amém, queridos? E nós temos uma responsabilidade, porque aqueles que são casados, aquele que tem os filhos, a responsabilidade sobre nós é de levar a nossa casa ao temor do Senhor, levar a nossa casa à palavra do Senhor, para que eles não saiam do caminho, eles não se percam no caminho. Quantos sabem, entendem que isso é muito sério, queridos? É muito sério. Quantas pessoas vacilam por uma situação? É um olhar diferente, a pessoa, não sei, não gostei, e daí cai fora, daí deixa o seu coração entrar amargura, e quando a amargura entra num coração, destrói, corrói, e a pessoa leva tem muitos que levam toda a sua família junto para este lugar de destruição, e Deus nos chama nestes dias, queridos, a ir para o lugar de uma adoração a Ele, de realmente declarar como Josué, ele falou, olha, vocês estão vivendo por um caminho, se vocês querem escolher esse caminho de vocês, é decisão de vocês, porém eu já tomei uma decisão, eu e a minha casa, eu e a minha família, nós serviremos ao Senhor. Vocês querem adorar outros deuses? Você quer deixar que a amargura entre? Você quer deixar que os sentimentos entrem no coração e façam você se desviar? Eu e a minha casa vamos servir ao Senhor. Amém, queridos? Então, a igreja, que é a família de Deus, ela existe por causa do reino. Sabe, queridos? A família só existe porque existe um reino. E o reino de Deus, aonde nós falamos tem deveres, tem obrigações, assim como uma família natural tem deveres e obrigações, amém, queridos? Porque os pais precisam ensinar os filhos a honra, os pais precisam ensinar os filhos a obediência, e no reino de Deus, nós vamos ser levados, cada um ser levado à obediência ao Pai. Jesus falou, eu vim para fazer a vontade do Pai, e todos aqueles que fazem a vontade do Pai, são meus irmãos. O que ele falou, vocês estão perguntando o que é minha mãe, meu irmão. Queridos, o coração de Maria, vocês lembram a oração que Maria fez quando o anjo apareceu para ela, para dizer, agraciada entre as mulheres é você? De você vai nascer o Salvador? Você lembra o cântico que Maria trouxe naquela hora? Maria declarou, minha alma engrandece ao Senhor, o meu espírito, ele se alegra em Deus, o meu Salvador. Maria não é imaculada, Maria ela precisava ser salva também, queridos. Aquele que perseverar até o fim será salvo. Da cruz, Jesus liberou uma palavra de proteção para Maria. Ela olhou assim e falou, Maria, quem está do teu lado? Era o discípulo João. Olha, está aí o teu filho. Filho, está aí a tua mãe, cuida dela. Eu já não estou mais aqui, eu vou ser levado como aquilo que é natural. Mas Jesus deixou, e a Bíblia diz que a partir daquele momento, João cuidou de Maria. Como nós precisamos cuidar uns dos outros, queridos? Porque nós somos irmãos na fé. Então, se a gente vê que o nosso irmão está indo para o pecado, nós temos que alertar e falar, meu irmão, sai dessa. Amém? Principalmente na nossa família, nossa casa. Nós vamos orar pelos nossos, orar pelo esposo, orar pela esposa, orar pelos filhos.
Filhos, orar pelos pais, a gente guardar a nossa casa, porque o primeiro terreno que Deus nos dá é a família, amém, queridos? Precisamos cuidar da nossa casa. Quantos entendem isso, amém, queridos? Nós vamos dar graças de Deus para cuidar da nossa família. Igreja é um instrumento para manifestar o reino e olhar para Jesus. Nós somos a igreja. Amém? Mateus capítulo 6, a oração de Jesus falou assim: olha, Senhor, que venha sobre nós o teu reino, o teu governo venha sobre nós. E Mateus 6,33, no mesmo capítulo da oração que Jesus ensina, 6, 33, 34, ele disse: olha, busquem em primeiro lugar o reino de Deus, a sua justiça, e todas essas coisas lhes serão dadas. Portanto, não se preocupem com o amanhã, pois o amanhã trará suas próprias inquietações. Basta para hoje os problemas desse dia. Queridos, buscar este governo de Deus em primeiro lugar, a forma de Deus, a maneira de Deus, o reino de Deus. Então todas as coisas vão ser acrescentadas. Que coisas que Jesus estava falando que serão acrescentadas, se nós buscarmos o reino, que é espiritual em primeiro lugar, levar minha família a entender que é o espiritual, levar os nossos filhos a entender que eles oram não para agradar o Pai natural, mas para agradar o Pai celestial. Nós vamos prestar contas a Deus, sim, queridos, amém? E o que Jesus concluiu falando ali? Mateus, na verdade, precisamos voltar um pouquinho para falar quais são essas coisas. Mateus 6, 31, 32, ele dizia assim, Jesus, olha, portanto, não se preocupem dizendo, o que nós vamos comer, o que nós vamos beber, o que vamos vestir. Essas coisas ocupam o pensamento dos pagãos. Quem que é pagãos? Fora do reino, que não tem o reino de Deus, essas coisas ocupam os pensamentos. Mas o seu Pai Celestial já sabe que vocês precisam. E daí que Jesus falou, busquem o reino de Deus, busquem as coisas celestiais, busquem as coisas espirituais do reino de Deus em primeiro lugar, e todas essas coisas, que coisas? O comer, o beber, o se vestir, serão acrescentadas, serão dadas para você. Não se preocupem com o dia de amanhã, pois o amanhã vai trazer as suas próprias inquietações, não precisa se preocupar, porque ele vem mesmo. Mas se nós buscamos o reino em primeiro lugar, e a sua justiça, Jesus falou, todas essas coisas vão ser acrescentadas sobre a sua vida. Agora, queridos, neste governo, neste reino, nós escolhemos servir ou não. Satanás, ele veio para trazer confusão. Ele trouxe um reino de mentiras, um reino de enganos, que tem confundido, tem destruído o que é família natural, e tem confundido e destruído o que é uma família espiritual. Cabe a nós buscarmos qual reino, qual o governo eu preciso trazer sobre a minha vida. E algo que nós experimentamos no tempo na quarta-feira, que nós estamos no tempo de oração, um cântico que nós cantamos, que nós começamos a declarar, ao único que é digno, e nós declaramos, Senhor, coroamos a Ti, ó Rei Jesus, adoramos o Teu nome, e rendemos aos Teus pés, consagramos, nós entregamos todo o nosso ser a Ti, coroar Jesus como Rei, porque Ele é Rei desse trono, deste governo espiritual, amém, queridos? Ele reina sobre nós. Eu teria muitos textos para falar, mas o nosso tempo já está indo, e eu quero ir para uma parte final então aqui, queridos. Eu ia ler vários textos, eu quero que você anote só, aí talvez eu vou passar bem rapidinho, Hebreus capítulo 8, verso 1 a 10, fala que o mais importante é que nós temos um sumo sacerdote sentado no lugar de honra, à direita do trono de Deus, majestoso no céu. Ele ministra ali um verdadeiro tabernáculo, o santuário construído pelo Senhor e não por mãos humanas. E visto que todo sumo sacerdote deve apresentar ofertas, sacrifícios, era necessário que esse sumo sacerdote também apresentasse uma oferta. Se ele estivesse aqui na terra, ele não seria sacerdote, pois já existem sacerdotes que apresentam as ofertas exigidas pela lei.
O serviço sacerdotal que eles realizam é apenas uma representação, uma sombra das coisas celestiais. Pois quando Moisés se preparava para construir o tabernáculo, Deus advertiu: cuide para que tudo seja feito de acordo com o modelo que eu mostrei para você aqui no monte. Agora, porém, Jesus é o nosso sumo sacerdote. Ele recebeu um ministério superior, pois ele é o mediador de uma aliança superior, baseada em promessas superiores. Se a primeira aliança fosse perfeita, não teria havido necessidade de outra para substituí-la. Mas quando Deus viu que seu povo era culpado, ele disse: está chegando o dia, diz o Senhor, em que eu farei uma nova aliança com o povo de Israel e de Judá. Não será como a aliança que fiz com seus antepassados, quando os tomei pela mão e os conduzi para fora da terra do Egito. Não permaneceram fiéis à minha aliança, pois isso eu lhes dei as costas, diz o Senhor. E esta é a nova aliança que farei com o povo de Israel depois daqueles dias, diz o Senhor. Porém minhas leis em sua mente, e eu escreverei em seu coração. Eu serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. Queridos, o reino de Deus, ele tem um rei, e este rei tem os padrões dele. Como ele falou para Moisés: Moisés, você vai construir um tabernáculo onde eu vou vir ali para habitar. Agora, Moisés, presta atenção, a construção não é da tua maneira, existe um padrão. Queridos, Deus estabeleceu um padrão para a família. Quantos creem que Deus estabeleceu um padrão para a família? O padrão que ele trouxe para uma família natural, mesma pessoa. Sabe que ele tem pessoas que até não entregaram a sua vida para Jesus, mas muitos andam no padrão de Deus e por isso são abençoados. Uma das heranças e um dos únicos versículos que tem na Bíblia que Deus já traz uma promessa em cima da obediência. Ele fala: honra o teu pai e a tua mãe, para que se prolongue os seus dias sobre a face da terra, e tudo que você fizer irá bem. Se você honrar pai e mãe, é uma promessa que ele já falou. Ele falou: se você obedecer, tem uma promessa já que está estabelecida sobre a tua vida. Honra. E tem muitas famílias que você vê, você fala, você já conhece alguém, né? Que você fala: nossa, a pessoa vive só, lógico que falta tudo, né? Falta Jesus entrar, mas quem aqui já viu família e falou: olha, eles fazem as coisas tão certinho, só falta Jesus. Eles trabalham, eles têm honra, os filhos estão debaixo, os filhos são obedientes, os filhos estão ali. Queridos, mas se falta Jesus, falta tudo, porque isso não garante a salvação, porque ainda não são filhos. Porque a palavra de Deus fala que ele veio para os seus não receberam. Quem o recebeu deles o direito de se tornarem filhos de Deus, a saber, aqueles que creem no seu nome. O meu primeiro chamado, presta atenção aqui, do meu e o teu primeiro chamado, é para dentro da família natural que Deus nos deu, estabelecer um reino espiritual, estabelecer aquilo que agrada aquele que criou a família. O padrão de Deus para a família é o casamento. O casamento é para a terra física. Por isso nós precisamos cuidar aqui, ministrar para que a responsabilidade que está sobre nós na família terrena. Qual que é a responsabilidade que Deus dá para nós numa família terrena? Guardar, proteger, ensinar os filhos no caminho do Senhor e levá-los a eles a se tornarem, a ter um encontro com os céus e se tornarem realmente uma família espiritual. A salvação, queridos, ela é individual quanto à sua decisão. Mateus 22, 29 e 30, você que está anotando, é o texto que eu citei ali, que Jesus falando, né? Jesus respondeu: o erro de vocês está em não conhecer as Escrituras e nem o poder de Deus, pois quando os mortos ressuscitarem, não se casarão e nem se darão mais em casamento. Nesse sentido, eles serão como anjos no céu. Queridos, Jesus falou que quando Ele voltar, nós seremos como anjos no céu. Não é casamento. Uma só família, de um só Deus. Depois da família natural, queridos, eu quero encerrar com isso.
Depois da família natural, nós temos a família espiritual, onde nessa família espiritual vem o ide de Deus sobre nós. Ide, fazei discípulos. Ele, Jesus, é o primeiro, e nós somos os irmãos nesta família de muitos filhos, com o padrão santidade, com o padrão do reino, com o padrão de família. É tempo de vivermos o reino de Deus, sendo parte integrante e atuante da família de Deus, queridos. Um último texto que eu quero ler nesta manhã, Lucas 17, 20 e 21. Lucas 17, 20 e 21 diz: interrogado pelos fariseus sobre quando viria o reino de Deus, Jesus lhes respondeu: olha, não vem o reino de Deus com visível aparência, nem dirão, ó, ele aqui, ou lá está ele, porque o reino de Deus, ele está dentro de vós. O reino de Deus é espiritual, e ele está dentro de vós. Ah, o reino está ali, o reino, muitos vão vir falar, ó, está ali, está lá. Mas Jesus falou, olha, o reino de Deus não vai vir de uma visível aparência, ele está dentro, é espiritual, como eu estou. O reino é para aqueles que são marcados, tem um padrão, tem o tupos. Você vai ver essa palavra, deixa eu ver se eu anotei, padrão do grego. O apóstolo Paulo utiliza a palavra grega tupon para padrão, que significa uma marca, uma impressão, uma cópia. É quando Paulo diz a Timóteo: Timóteo, ninguém negligencie o dom que há em você. 1 Timóteo 4,10, né, mas um texto que tinha anotado aqui, ele fala: ninguém despreze a tua mocidade, mas torna-te você um padrão, torna-te você um modelo dos fiéis, da família. Torna-te você na palavra, no teu procedimento, no teu amor, na tua fé. Queridos, o que Deus deseja é marcar as nossas vidas. Homens e mulheres que andam pela cidade, que têm o tupos de Deus, são marcados por Deus, tem uma marca espiritual. Você foi selado na presença do Senhor. Famílias naturais, que ao mesmo tempo confessam: Senhor, nós somos tua família espiritual, e nós vamos junto. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Querido, se você não, a tua família ainda não é convertida totalmente, quantos querem declarar nessa manhã: eu e minha casa vamos servir ao Senhor? Eu vou me empenhar nessa hora, porque na minha família natural eu quero estabelecer um reino espiritual, um altar de adoração, onde eu vou orar por eles, para que eles possam conhecer a verdade do reino, se converter. Porque perante Deus, queridos, eu sou responsável pela minha vida, e o Senhor vai pedir conta da minha família. Onde estão teus filhos? Onde está tua esposa? E eu quero declarar: Senhor, estão aqui todos servindo ao Senhor. E eu quero ouvir do Senhor para a minha vida, a vida deles, falar: olha, entra no gozo do teu Senhor. É muito sério, né, meus queridos? É uma responsabilidade. O temor de Deus é a única coisa que nos impede de pecar contra Deus, e que o temor dele venha sobre nós. Amém? Vamos ficar em pé, vamos cantar esse canto.